Bom, nós sempre abordamos aqui no Vitrine temas que eles envolvem muitas situações do nosso dia a dia, né, gente? E pessoas com transtorno do espectro autista, a gente também vem falando bastante por aqui, ou popularmente chamadas aí pessoas autistas. Mas hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre os desafios encontrados por essas pessoas na hora o quê? De entrar no mercado de trabalho. Sobre esse super tema eu converso agora com a nossa psicóloga Thaisa Fernanda Ramalhais. Boa tarde, minha linda. Tudo bem contigo, Thaisa? Tudo bem, Patrícia? Tudo bem também, graças a Deus. Me conta lá, Thaisa. O autismo tem vários níveis, então é possível que pessoas com autismo tenham aí vamos dizer assim, níveis para entrada no mercado de trabalho? Como que funciona isso? Conta pra gente. É um prazer, né, estar aqui contigo novamente e ainda mais discutindo uma temática, né, que a gente enfatiza o quão importante é atualmente. Então, como você disse, o autismo ele tem vários níveis, né? Nós, segundo o DSM, o Diagnóstico de Saúde Mental, ele apresenta 3 níveis, né? O nível 1, que é considerado o leve, o nível 2, que é o moderado, e o nível 3, então, que é considerado como severo, né? O que te distingue, então, né, cada um desses níveis? É a principal característica em si do autismo, né? Que inclui a questão de interação social, comunicação, né? Então, em relação ao mercado de trabalho, você falou a questão qual a dificuldade em si, né? A dificuldade em si é a questão de adaptação a esse meio, né? Essa empresa, ela está preparada para receber, né, essa pessoa que tem esse diagnóstico? Porque independente dos níveis, o que acontece? Eles têm fragilidades, né, vamos dizer assim, as dificuldades em relação à interação social é ainda maior. Então, essa empresa ela tem que estar o quê, né? Adaptada, principalmente a questão que eles têm características de hipersensibilidade auditiva, a questão de luzes, né? Então, essas questões, a empresa ela precisa estar o quê? Preparada, né, para receber. E para isso ela precisa de conhecimento. Com certeza, conhecimento é a chave de tudo. E quando a gente fala assim de pessoas com autismo, sempre vem, não sei se é o senso comum, falar que pessoas com autismo não gostam muito de socializar, que são pessoas mais fechadas, mais na delas. É isso mesmo, Thaisa, ou não? A gente tem, de acordo com o nível desse autismo? Então, é um pouco contraditório em relação, né, a essas questões de interação social, porque tem outros fatores, outras características que influenciam essa socialização. Certo. Né? Uma das características é que eles são mais literais. Né? Já viu aquela pessoa assim, sincerona? Né? Então, assim, eu falo, né? Eu penso e falo. Né? Então, isso é uma das características em relação ao autismo. E essa característica, ela acaba influenciando significativamente na questão da interação social. Né? Então, essa perspectiva de falar o que pensa, né? Eles não têm a questão, assim, uma dificuldade, uma fragilidade, diríamos assim, em relação a duplos sentidos, a compreender, né? Ah, é no literal. Falou é aquilo, digamos assim. Isso, exato. Olha só, e assim, a gente vai... E as empresas, você falou algo bem interessante, que elas realmente precisam estar adaptadas, as pessoas que vão trabalhar com essa pessoa também com autismo estarem com conhecimento em dia, porque senão a convivência pode não se tornar um ambiente com qualidade, um ambiente de trabalho legal para ambas as partes, né, Thaisa? Isso. Né? A gente precisa, antes de tudo, né, que as empresas elas estejam literalmente, vamos dizer, adaptadas para receber esse público. E que as pessoas que lá trabalham também estejam, né, receptivas em relação à questão de adaptação, né? A questão desde o ambiente, como eu disse, né? Às vezes a questão sensorial, ela acaba interferindo muito na questão de interação social. Então, uma empresa que talvez, né, produz muita questão de barulhos, né? Então, isso acaba interferindo sim. Outra característica que nós temos também com as pessoas autistas são que elas têm habilidades específicas, né? A gente fala muito dessa questão também de habilidades. E antes da gente continuar aqui esse nosso bate-papo, inclusive, tem uma matéria para a gente conhecer algumas personalidades que têm algum grau de autismo e que muitas vezes, talvez, você aí de casa nem saiba. Olha só.
Pessoas com autismo podem mostrar padrões recorrentes de comportamento e alguns, inclusive, podem ter dificuldades de interagir com os outros. Mas muitas vezes, autistas têm também habilidades bastante especiais. Dentre as principais personalidades, o primeiro é o físico Albert Einstein. Acredita-se que ele tinha síndrome de Asperger, uma variante do autismo. Pesquisas indicam que Einstein foi uma criança solitária, e ele também dominou um tema bem complicado, afinal, ele desenvolveu a teoria da relatividade. Já em maio de 2021, durante um programa de televisão norte-americano, o empresário Elon Musk revelou que possui autismo nível 1, que ele mesmo chamou também de síndrome de Asperger. Musk explicou que, devido à sua condição, muitas vezes é necessário que ele deixe claro quando está falando seriamente, já que a sua forma de falar não possui muita entonação ou variação. E você se lembra da Greta? A jovem ativista sueca que se tornou um ícone mundial na luta contra as mudanças climáticas. Ela revelou publicamente que foi diagnosticada com transtorno do espectro autista, TDAH, transtorno obsessivo compulsivo e mutismo seletivo quando tinha 12 anos de idade. Ela explica que compartilhou seus diagnósticos para desmistificar a ideia de que as pessoas com deficiência e neurodivergentes não são capazes de liderar movimentos ou então de alcançar seus objetivos. E para finalizar, vamos falar do fundador da Microsoft, Bill Gates. Ele foi diagnosticado com autismo nível 1 em idade adulta. Ele falou sobre como o autismo o ajudou a se concentrar no seu trabalho e em suas paixões, e como isso o inspirou a se tornar um dos empresários mais bem-sucedidos do mundo. Falou ali de várias personalidades, mas quantas outras pessoas, né, do mundo inteiro tem o espectro autista, são pessoas autistas com habilidades específicas. E agora eu te pergunto, Isa, a gente falando de habilidades específicas, cada autista vai desenvolver uma habilidade específica ou a maioria desenvolve, vamos dizer assim, mais um tipo de habilidade? Como que funciona? Então, isso é denominado como hiperfoco. Né? E há algumas contradições em relação ao hiperfoco e altas habilidades de superdotação. Tá. Vou te falar a diferença aqui. Claro. Né? O hiperfoco é o seguinte, o indivíduo, a pessoa com um diagnóstico de autismo, ele se dedica, né, exaustivamente em relação a um assunto. Tá? Então, isso é considerado hiperfoco. Uma das características dentro, então, né, do autismo. Já as altas habilidades é o quê? Você identifica-se, então, com um assunto, acaba se comprometendo, né, em relação a ele, né, acaba ali se dedicando muito tempo em relação a ele, tem uma habilidade acima da média, e aí inclui algo que o hiperfoco talvez assim não fica tão aparente, que é o quê? É a criatividade. A pessoa ela vai além daquele conteúdo, né? O hiperfoco, dentro do contexto do autismo, normalmente quando eu atendo crianças na clínica, né, eu vejo assim, em relação aos planetas, dinossauros, eles têm conhecimentos assim, sabe, muito abrangentes, que eles se dedicam em relação, né, àquele determinado assunto, às curiosidades, mas existe ainda uma fragilidade, né, em relação a ir além da informação que está ali. Já quando constitui as altas habilidades junto, né, que é no caso da Greta ali, até, que a gente chama de dupla excepcionalidade, quando tem duas condições, tá? Que tem, por exemplo, o diagnóstico de altas habilidades, TDAH, no caso, por exemplo, o autismo, né? Então a gente chama isso de dupla excepcionalidade ou dupla condição, né? A literatura traz vários autores traz várias nomenclaturas em relação a isso. E aí, então, o que diferencia, né, é esse contexto de criatividade. É o sair ali de dentro da caixinha, falando bem senso comum. Entendi. Mas, assim, para o mercado de trabalho, daí nós teríamos prós e contras. É isso? Isso, né? Por exemplo, a questão do hiperfoco, dependendo da área de trabalho, isso é incrível, né? Daria várias, como pode dizer, benefícios em relação, né, à empresa. Porque tem, né, alguns campos, algumas áreas em si de trabalho que você precisa ter esse hiperfoco em um determinado assunto. Certo. E é isso.
Já outros, né, caracterizam mais um contexto de que precise da criatividade, né? Então, teria mais o perfil de altas habilidades, superdotação. Mas, né, tem sim benefícios, vamos dizer assim, no mercado de trabalho em relação ao desenvolvimento, né, tendo um indivíduo, então, com o diagnóstico de autismo. Porque, dentre todas as habilidades, né, em relação a ele, o que mais, assim, vou dizer que se destaca, né, é a questão, por exemplo, de atenção concentrada naquela questão, né, o foco em relação àquilo, a entrega em relação àquele determinado assunto. Com certeza, a gente ainda tem muito a crescer, a evoluir nesse sentido, enquanto mercado de trabalho, enquanto empresas. Até a Thaisa destacava aqui que tem que sim haver uma preparação melhor de todos os envolvidos nesse quesito. A gente já evoluiu bastante, mas a gente ainda tem muito a caminhar, né, Thaisa? É isso? Isso, né? A gente comentando até no intervalo, né? Vamos dizer aqui, compartilhar, a questão de que antes, né, ouvia-se pouco falar em relação, né, ao autismo. Hoje a gente já tem uma crescente, porque a gente já está falando do autismo no mercado de trabalho, né? Então, assim, e tudo isso, a gente fala... Sou muito questionada em relação, olha, Thaís, o que você acha, né, de um crescente número de identificação de pessoas, então, com autismo, né? Eu acho que o que aconteceu, isso não é só um achismo meu, mas né, os estudos, o que a gente acaba acompanhando mesmo em áreas de pesquisa, é que ficou muito mais claro em relação às características, o diagnóstico. Hoje, os pais, né, vamos pegar o contexto de escola, né, que é um pouquinho mais minha área, vamos dizer assim. A escola, ela está informada, né, os pais estão informados, os professores, né? Então existe toda uma gama ali, né, de pessoas que têm conhecimento para estar identificando, né, esses sinais ali de alerta, né? E hoje a gente vê então a importância também do mercado de trabalho estar o quê? Preparado, né, obtendo essas informações para tirar o que há de melhor em relação, né, aos indivíduos que então têm esse diagnóstico. Olha, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Vitrine Revista. Passa seu Instagram, se alguém tiver alguma dúvida sobre esse tema ou outros temas também, já manda uma mensagem para você lá no direct. Tá bem, muito obrigada né, por estar compartilhando aqui um pouquinho. O meu Instagram é o @ThaisaFernandaRamalhais, meu nome completo. Perfeito. Obrigada mais uma vez e até uma próxima, Thaisa. Até mais. É isso aí, viu, gente?